Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o Eric e hoje vamos dar continuidade à nossa sequência de aulas, tratando agora da aula número 5, números naturais. Mas primeiro vamos corrigir a atividade que ficou da última aula sobre arredondamento. Primeira questão, observe a tabela com a medida da área das 5 regiões do Brasil, de acordo com os dados do IBGE de 2016. Ou seja, pessoal, aqui esse quadro está explicitado a região e a medida da área em quilômetros quadrados. Temos as 5 regiões, Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. E aqui está pedindo o que a gente deve fazer. A letra A, copie a tabela e complete com os arredondamentos indicados. Então a gente vai preencher primeiro essa coluna aqui, depois essa segunda e essa terceira. Vamos lá. Arredondamento para a unidade de milhar exata mais próxima. Unidade de milhar, pessoal. Qual é a ordem da unidade de milhar? Aqui é a unidade, dezena, centena. Unidade de milhar é o 3. Aí o que acontece? A gente tem que olhar para o número que está à direita dele. Ou seja, o número seguinte, que é o número 8. Aí o que a gente observa? Se for o 5, o 6 e o 7, o algarismo da direita, que no caso é o 8, a gente vai arredondar para cima. Ou seja, a gente vai pegar esse 3 aqui e ele vai ser transformado num 4, que é o número que está acima do 3. Então vai ficar 3.854.000. A região sul, da mesma maneira, a unidade de milhar aqui é o 6. A gente vai observar aqui o número que está à direita dele, que é o 7. Como é o número 7, a gente vai arredondar o 6 para cima. Então vai ficar 570 e... Qual é o próximo número depois do 6? 7. 577.000. A região sudeste, da mesma maneira, a ordem das unidades de milhar é o número 4. O número que está após o 4 é o 6. Quando tem o 6 também, a gente arredonda para cima. Então vai ficar 925.000. Nordeste, a ordem das unidades de milhar é o 4. O próximo número que vem após o 4 é o 2. Como é o 2, a gente vai deixar a casa que está. Então vai ficar 1.554.000. Para finalizar aqui, região centro-oeste, a gente vai olhar aqui a ordem da unidade de milhar e vai ver o número que está após ele. Como também é o 2, a gente vai manter esse número aqui. Então vai ficar 1.606.000. 1.606.000. Esse próximo aqui está pedindo para a gente arredondar a dezena de milhar exata mais próxima. O dezena de milhar é o número que vem antes da unidade de milhar, que no caso aqui é o 5. A gente olha para o número que está à direita do 5, é o 3. Quando é o número 3, a gente não precisa arredondar para cima, a gente vai conservar o número que está. Então vai ficar 3.850.000. Dezena de milhar mais próximo é o 7. E o número que está depois do 7 é o 6, então eu vou arredondar para cima. O próximo número, o número que está após o 7 é o 6, então a gente vai arredondar para cima. Com isso vai ficar 580.000. Região sudeste, da mesma maneira, a gente vai arredondar o 2, né? E para isso a gente tem que olhar o número que está depois dele, que é o 4. Como é o 4, a gente vai apenas conservar, então vai ficar 920.000. Região nordeste, da mesma maneira, a gente vai arredondar o número 5 aqui, das dezenas de milhar. A gente vai olhar para o 4, e o 4 é um daqueles números que a gente mantém a ordem que a gente está arredondando. Vai ficar 1.550.000. Por fim, para finalizar essa coluna, a gente vai olhar aqui o 0, né? O 0 a gente vai olhar para o 6. O 6 é um daqueles números que a gente arredonda para cima. Então vai ficar 1.610.000.
Aqui, arredondamento para a centena de milhar exata mais próxima. A centena de milhar é o número que vem antes da dezena de milhar. A gente vai arredondar o 8 e temos que olhar para o 5. O 5 é dos números que a gente arredonda para cima. Então vai ficar 3.900.000. Região sul, ó, o 500, que é o 5. A gente vai olhar para o 7. O 7 pede que arredonde para cima, então vai ficar 600.000, né? Porque a gente vai arredondar para o 6, 600.000. Aqui o 9, 924.609. A gente vai arredondar, então vai ficar, depois do 9 vem o 10, então vai ficar 1 milhão. Região Nordeste, a gente vai arredondar o 5 aqui, ó. O número que está à direita dele é o 5, então vamos arredondar também para cima. Então vai ficar 1.600.000. Região Centro-Oeste é o 6, a gente vai olhar para o 0, né, que está à direita dele. Como é o número 0, a gente vai manter a ordem que está. Então vai ficar 1.600.000. Com isso a gente completou a tabela, fazendo o arredondamento. Agora vamos aqui para a letra B. Escreva as 5 regiões do Brasil de acordo com a ordem decrescente das medidas das áreas delas. Pessoal, ordem decrescente é a do maior para o menor. Ordem decrescente. O maior, no caso, em extensão territorial, é a região norte. Depois, segunda maior é a região centro-oeste. Depois a região nordeste. Depois a região sudeste. E por último, a região sul. A letra C está pedindo em qual região do Brasil que você mora, né? Eu creio que a maioria de vocês moram todos aqui na região nordeste. E os estados que formam essa região: Piauí, Maranhão, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Agora vamos aqui iniciar um conteúdo chamado sequência dos números naturais, né? Que é o conjunto que a gente vai iniciar. Primeiro, o conjunto é um grupo de coisas que tem uma característica em comum, né? Por exemplo, se eu fosse fazer um conjunto de alunos do sexto ano C, todos vocês que estão assistindo esses vídeos seriam inclusos nesse grupo. A característica em comum de vocês seriam que vocês seriam alunos do sexto ano C da Unidade Escolar Manuel Leal. Já a sequência dos números naturais são aquelas sequências de números que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a gente vê com facilidade no nosso dia a dia. E a sequência dos números naturais começa com o número 0. Aí vai o 0, aí vai o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Depois do 7 vem o 8. Aí adicionando mais um, vai o 9, mais um, 10, 10 mais um, 11, 12, 13, aqui 14 e aqui 15, né? Então esse caso aqui é a sequência. E essas reticências aqui, esses 3 pontinhos, significa que é um conjunto infinito, ou seja, tem vários outros números na frente. Aqui, ó, qual o primeiro número dessa sequência? O primeiro número da sequência dos números naturais, ó, é o número 0. E qual o número que vem imediatamente depois do primeiro número? O número que vem imediatamente depois do primeiro é o 1. E o que devemos fazer para determiná-los? O que a gente faz, pessoal, quando a gente está aqui, ó, nessa sequência? A gente acrescenta uma unidade, ó, porque 0 mais 1 é 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, nesse caso, o que a gente faz para determinar? Adicionar uma unidade. Qual o número que vem imediatamente depois do 7? É o 8. Como você fez para descobrir? Ou seja, a gente adicionou mais 1. E qual o número que vem depois do 10?
Você obteve esse número pelo mesmo processo usado no item anterior, o número que vem depois do 10 é o 11, e sim, né? A gente utilizou a mesma coisa, adicionando 1. Como você fez para descobrir os outros números que faltavam na sequência? Mais uma vez, adicionando 1. Com isso, a gente tem duas coisas importantes. O sucessor de um número, que é o que vem após ele na sequência dos números naturais. O sucessor de um número é o número que está à frente dele. Por exemplo, eu quero o sucessor de 5. O sucessor de 5 é o 6, porque o 6 está depois dele. E o sucessor de um número é só a gente adicionar mais um. Já o antecessor é o número que está antes dele. O que a gente faz para descobrir? Subtrai 1. Ou seja, o antecessor do 5 é 5 menos 1, que é o 4. O antecessor do 7 é só subtrair 1, é 6. E assim vai. Vamos aqui perceber. Se a gente quiser saber o sucessor de 4, é só somar mais 1. 4 mais 1, 5. Sucessor de 13, 13 mais 1, 14. O antecessor, o que está vindo antes, a setinha que está apontando para trás dele, está vindo antes, então é menos 1. 4 menos 1 é igual a 3. E o antecessor de 13 é igual a 12, né? Porque 13 menos 1 é igual a 12. E o que a gente conclui disso? Que como todo número natural tem um sucessor, a sequência dos números naturais é infinita. Por isso que é representado na sequência essas reticências aqui, porque dá uma ideia de que os números têm uma continuidade de maneira que a gente não possa representar através da escrita. Podemos definir um conjunto formado por todos os números dessa sequência, que é o conjunto dos números naturais. A letra que representa o conjunto dos números naturais é esse N aqui, e ele é representado por todos os números naturais, que o primeiro é o 0, aí depois o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, né? Essas reticências significa que tem uma continuidade. E também é importante a gente destacar que esses números eles podem ser organizados em uma reta numerada. Uma reta numerada, se a gente for trazer mais para a realidade, ela poderia ser comparada com a régua. Se a gente perceber aqui, parece muito com a régua, que os números estão organizados em uma ordem crescente. Crescente é do menor para o maior, né? Ela tem uma origem, que é o número 0. Ela tem um sentido, que é para a direita. E ela tem a unidade, que a gente representa cada número natural na reta. Então, a unidade aqui é de um número para outro. Do 0 para 1 é uma unidade, do 1 para 2 uma unidade, do 2 para o 3 é uma unidade, né? Então essa reta ela é chamada de reta numerada ou reta numérica. E a gente pode estabelecer os números em cima dessa reta numérica, os números naturais. E aí também tem uma coisa importante, é que dentro dessa reta a gente pode ter uma percepção melhor da ordem de número, né? Porque à medida que a gente avança numa sequência de números naturais ou caminhamos para a direita, que é esse sentido aqui, do 0 para o 10, os valores do número vão aumentando. Ou seja, o 0. Aí se eu ir para o 1, o 1 é maior que o 0. Se eu for para o 2 é maior que o 1. Então assim, usando a ideia de símbolos, a gente estabelece 3 símbolos, né? O maior que, o menor que e o igual. E a gente pode escrever como o 8 é menor que o 9 e o 10 é maior que 6. Né, pessoal? Porque se a gente olhar aqui o 8 está aqui e o 9 está aqui. O que vem primeiro é o menor. Então, como o 8 vem primeiro, ele é menor que o 9. E agora a gente vai comparar aqui o 10, que eu vou até circular para ficar diferente, e o 6. Qual que vem primeiro? O 6. Então, o 6 é menor que 10. Ou seja, o 10 é maior que o 6. Como é que eu sei qual é o menor que e qual é o maior que? Pessoal, a gente só faz um tracinho aqui, nos dois. Esse aqui parece o número 7, então ele é o maior que. E esse aqui parece o número 4, então ele é o menor que. E outra coisa, essa parte aqui, como se a gente fosse chamar de boca, né? A boca sempre é aberta para o número que é maior. Prestem atenção que o 9 é maior que 8. A boca está aqui virada para o número 9.
A mesma coisa acontece aqui, o 10 é maior que o 6, então essa abertura sempre vai ficar aberta para o maior número. Por exemplo aqui, ó, 325 e 305, a boca está aberta para o 325, que é maior que o 305. O 240 e o 251, qual é o maior? O 251, né? Porque ele tem mais dezenas do que o número anterior. O 1001 e o 101. 1001 é maior do que 101. E o 43 é maior do que 34. Ou seja, 34 é menor que 43. A gente lê dessa maneira, viu, pessoal? 34 é menor que 43. Os números naturais consecutivos, dois números ou mais naturais que se seguem, ou seja, que vêm imediatamente após o outro na sequência dos números naturais, são chamados de números consecutivos. Veja exemplos. Os 10 e 11 são números consecutivos, naturais. 5, 6 e 7 são três números naturais consecutivos. Pessoal, a ideia de número consecutivo seria os números que estão todos colados um no outro. Podemos dizer assim, ó. Por exemplo, o 2 e o 3 são números consecutivos, porque não tem nenhum outro número natural entre eles dois. Assim acontece com o 4 e o 5. São dois números consecutivos, porque não tem nenhum outro número entre eles. O 4, o 5 e o 6 são três números consecutivos, porque não tem nenhum outro número natural entre eles três. É isso a ideia de número natural consecutivo, né? Que vem imediatamente um após o outro. E para finalizar, temos uma sequência formada por números naturais, que a primeira é dos números pares. Ou seja, os números pares são o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12. Percebam que vai aumentando a cada duas unidades. Cada duas unidades a gente tem um novo número par, né? Aqui, ó, os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui embaixo tem um número par correspondente a cada número natural. Ou seja, para a gente identificar um número natural, para a gente encontrar, é só multiplicar ele por 2. Ou seja, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. A cada número natural corresponde um número único par, ou seja, cada número par é formado em função de determinado número natural. Por exemplo, o 4 em função do 2, o 14 em função do 7 e o 20 em função do 10. E assim por diante. Por exemplo, o 4 é em função do 2, por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. O 7 a mesma coisa. O 7, se eu multiplicar por 2, vai ser igual a 14. E o 10, se eu multiplicar por 2, vai ser igual a 20. Então, se eu pegar qualquer um dos números naturais e multiplicar por 2, eu vou encontrar um número par. Para fazer essa associação, utilizamos o n para representar um número natural. Esse n aqui seria qualquer um dos números naturais. Por exemplo, vou pegar o 18. Para mim, o 18 é um número natural, né? E se eu quiser saber o número par correspondente ao número 18, é só multiplicar por 2. 18 vezes 2 é igual a 36. E é nesse sentido, pessoal. E agora temos também a sequência dos números ímpares, que é da mesma maneira, começa pelo 1. A cada duas unidades, a gente tem uma sequência do número ímpares. Então, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7 e assim sucessivamente. E qual é a correspondência, pessoal? A correspondência é multiplica por 2 e depois adiciona mais uma unidade. Apenas multiplicando por 2 eu encontro o número par, e se eu adicionar mais um eu encontro o número ímpar. Por exemplo, o 0. O 0 eu vou multiplicar por 2, 2 vezes 0, 0, e depois adicionar mais um. 0 mais 1 é 1. E aqui da mesma maneira, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. 10 vezes 2, 20, mais 1, 21. E assim sucessivamente, ou seja, eu vou pegar um número qualquer da sequência dos naturais, depois multiplico por 2 e adiciono mais um. Por exemplo, o número 12.
Se eu quiser saber o número ímpar correspondente ao número 12, a gente vai pegar multiplicar por 2, o 12, e depois somar mais 1. 12 vezes 2 é igual a 24. E 24 mais 1 é igual a 25. Então, se a gente fosse completar aqui essa tabela, pegaria o 12 e colocaria o 25. Entendeu? Percebam que está indo de 2 em 2. 23 mais 2 é igual a 25. Pessoal, isso aqui é uma ideia bem simples, né? E agora, para finalizar, eu vou passar essa atividade aqui para vocês copiarem e responderem no caderno sobre tudo isso que a gente viu na nossa aula de hoje, né? A primeira questão é sobre sucessor e antecessor, depois reescrever os números em ordem crescente e decrescente, e depois copiar no caderno a terceira questão. Então é isso, e na próxima aula a gente corrige essa atividade. Muito obrigado por terem assistido até aqui.